Durante a Era das Cruzadas, o mundo estava tomado pela violência. A constante migração de europeus em direção à Terra Santa também trazia novos surtos de doenças e enfermidades. E quando terminavam as terríveis batalhas, era deixado para trás um grande rastro de cadáveres, o que aumentava a proliferação de pragas como ratos e moscas. E em alguns lugares da Terra Santa, a situação estava chegando ao limite do suportável. Algo precisava ser feito urgentemente. Jerusalém era a cidade com o maior fluxo de pessoas naquela região. Devido à sua importância religiosa, a cidade era habitada por judeus, cristãos e muçulmanos. Um número tão grande de pessoas convivendo diariamente nas ruas estreitas da cidade também aumentavam as chances de haver epidemias de doenças. A primeira cruzada terminou no ano 1099, e neste mesmo ano foi fundado em Jerusalém um estabelecimento destinado a abrigar os peregrinos cristãos. Este estabelecimento foi chamado de Monastério de São João Batista, e para aliviar o sofrimento dos enfermos da cidade, foi construído um hospital neste monastério. O hospital era gerenciado por monges pertencentes à Ordem de São Benedito, e eles tinham como característica o uso de mantos escuros no dia a dia. Mesmo com o hospital auxiliando na saúde pública da cidade, ainda não era o bastante para atender os soldados cruzados, que muitas vezes partiam para lutar em territórios muito distantes da cidade de Jerusalém. Os soldados feridos no campo de batalha precisavam ser transportados por uma longa distância até chegar no hospital, e muitos não resistiam a essa dolorosa viagem. Por outro lado, enviar simples monges sem devido treinamento em combate para tratar de feridos no campo de batalha não parecia ser uma boa solução. E foi então que Gerard Tom, um dos membros de maior importância no monastério de São João Batista, fundou a Ordem Soberana e Militar de Malta, também conhecida como a Ordem dos Cavaleiros Hospitalários. O monastério de São João passou a ser a sede oficial dos Cavaleiros Hospitalários, onde os jovens recrutas da ordem deveriam estudar e aprender não só a arte do combate, mas também a arte da medicina. A Ordem dos Cavaleiros Hospitalários tinha como objetivo principal proteger o monastério, proteger os cristãos de Jerusalém e atender os necessitados. O lema da ordem hospitalária era defesa da fé e assistência aos pobres. E para reforçar o ideal de humildade, os cavaleiros hospitalários prezavam por manter uma aparência simples. Em suas túnicas eram mantidas as cores escuras usadas pelos monges do monastério, mas em adição passaram a usar o emblema de uma cruz branca, conhecida como a Cruz de Malta. Por volta do ano 1136, a ordem hospitalar obteve um crescimento no número de membros, e com a nova aquisição de castelos e territórios, ela se tornou oficialmente uma ordem militar. Os cavaleiros hospitalários passaram a ser uma força essencial nos campos de batalha, não apenas curando os soldados feridos, como também combatendo os exércitos sarracenos com grande fervor. Uma das batalhas mais importantes em que os cavaleiros hospitalários estavam presentes foi a Batalha de Arsuf, que ocorreu durante a Terceira Cruzada. Nessa batalha, o rei Ricardo, Coração de Leão da Inglaterra, estava enfrentando dificuldades contra o exército comandado pelo sultão Saladino. O exército do sultão estava em grande vantagem numérica, sendo composto principalmente por cavalaria leve e arqueiros montados a cavalo. Os cavaleiros hospitalários estavam na retaguarda do exército comandado pelo rei Ricardo, onde cumpriam a função de socorrer os soldados feridos. Percebendo que a batalha poderia ser perdida, os cavaleiros hospitalários abandonaram sua posição na retaguarda e partiram para o ataque, enquanto soltavam o grito de guerra por São Jorge. A investida abrupta dos cavaleiros pegou o exército sarraceno de surpresa, fazendo-os recuar e permitindo que o restante dos cruzados se reorganizassem para o contra-ataque. Após a batalha, o rei Ricardo Coração de Leão elogiou a bravura dos cavaleiros hospitalários, elevando ainda mais o valor simbólico da ordem. Por volta do ano 1278,
os cavaleiros hospitalares passaram a adotar a cor vermelha para suas túnicas de batalha, sendo uma cor usada principalmente pelos líderes da ordem. A partir do ano de 1530, a ordem hospitalar se estabeleceu na ilha de Malta, localizada no Mediterrâneo, ao sul da Sicília. Eles permaneceriam em Malta até o ano de 1798, quando foram forçados a abandonar a ilha devido a um ataque realizado por Napoleão Bonaparte, enquanto este rumava para o Egito. Napoleão enganou o grão-mestre que comandava o castelo da ilha, dizendo que apenas queria restabelecer as provisões de seus navios. Mas assim que desembarcaram, as tropas de Napoleão atacaram os cavaleiros, expulsando os sobreviventes da ilha. A Ordem dos Hospitalários também mantinha uma presença forte em Portugal, com alguns membros fazendo parte da nobreza e até mesmo da família real portuguesa. Os imperadores brasileiros, Dom Pedro I e Dom Pedro II, fizeram parte da Ordem dos Cavaleiros Hospitalários. Por fim, a ordem se mudou para Roma, onde permanece atuando até os dias de hoje. A Ordem dos Cavaleiros Hospitalários já não mais emprega o treinamento militar, focando em realizar trabalhos de assistência médica e mantendo boas relações com os governos de diversos países. A Ordem Hospitalar ainda mantém posses históricas, como a fortaleza militar na ilha de Malta, um castelo na ilha grega de Rhodes, além de manter igrejas e alguns prontos-socorros espalhados pela Europa. A nobre história dos cavaleiros hospitalários ainda não chegou ao seu fim, mas atualmente os membros da ordem trocaram a luta nos campos de batalha pelo seu propósito original e muito mais nobre de salvar vidas.